Olá, nós estamos aqui para mais uma aula hoje. Hoje o nosso tema é equação do segundo grau. Nós vimos, nas aulas anteriores, nós falamos sobre a função do primeiro grau, nós falamos sobre o gráfico de uma função do primeiro grau. E agora nós vamos dar início ao conteúdo de equação do segundo grau. Então, nós vamos ver o que é uma equação do segundo grau, como classificar essa equação do segundo grau, e tudo isso nós vamos estar já passando para vocês aí agora, Vamos lá. Então, a equação do segundo grau, Equação é algo que está relacionado à equidade, ou seja, igualdade. Então, sempre que você tiver isso aqui, uma igualdade, você estará relacionando a uma equação, tá? Então, equação vem da palavra igualdade, equidade. A equação do segundo grau, ela é caracterizada, por ser um polinômio de grau 2. Ou seja, ela tem o seu maior expoente aqui do x, o número 2. Então, ela é do formato ax ao quadrado mais bx mais c. Esse a, b e c são números reais, chamados de coeficientes, tá? Esses coeficientes, eles caracterizam cada uma das equações diferentes. Então, nós temos aí, ao resolvermos uma equação do segundo grau, nós estamos interessados em encontrar, os valores de x, onde essa expressão vai ser zero, ou seja, onde nós vamos ter uma equação igual a zero, tá? Essa resolução são chamadas de raízes. Lá na função do primeiro grau, nós também vimos como encontrar as raízes da função, que era uma equação do primeiro grau. Nesse caso aqui, nós vamos ver uma equação do segundo grau, certo? Então, quando tem esse sinal de igualdade igual a zero, eu tenho uma equação do segundo grau, ou seja, suas raízes, tá? Então, nós temos alguns tipos de equações do segundo grau. Que tipos são esses, A equação do segundo grau, ela é representada sempre assim, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá bom? Onde os coeficientes a, b e c são números reais e o a não pode, em hipótese alguma, ser zero, tá? O a não pode ser zero, ok? A equação do segundo grau ela é classificada como completa quando ela tem todos os três coeficientes diferentes de zero, ou seja, tem um valor real para a, b e c que não seja o zero, tá bom? Vamos ver aí o exemplo, 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a zero, o a vale 2, o b vale 4 e o c vale menos 6. São os coeficientes dessa equação. Essa outra, x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero. Então, o a vale 1, o b menos 5 e o c igual a 2. Aqui, eu tenho 0,5x ao quadrado, x mais x menos 1 igual a zero. Então, A é 0,5, B vale 1, porque é o coeficiente do x, ele não aparece, mas é 1, menos 1 é o C. E ela pode ser classificada como incompleta, quando faltar ou B ou C. Lembrando que o A não pode ser zero, tá bom? Então, quando B ou C for zero, nós temos uma equação incompleta. Olha aí exemplos, 2x ao quadrado menos 4, cadê o x sozinho? Não tem, então quer dizer que o b vale zero. Aqui, menos x ao quadrado mais 3x igual a zero. O a vale menos 1, o b vale 3 e cadê o c? Não tem também. Então, assim, ela é incompleta. E também pode acontecer, de não ter nem o b e nem o c. Olha aqui um exemplo, x ao quadrado igual a zero, tá? Então, quando isso acontecer, ela é chamada de incompleta. Agora, como eu vou resolver uma equação do segundo grau? A solução depende de qual tipo de equação nós temos, tá? Então, dependendo do qual tipo de equação nós temos, nós vamos resolver. A raiz de uma equação do segundo grau são aqueles dois valores que igualam essa equação a zero. Olha aqui, se eu tenho a equação x ao quadrado menos 1 igual a zero, eu tenho que encontrar o valor que, substituindo aqui no x, todos vão zerar essa equação. Então, nesse caso, eu tenho o 1 e o menos 1. Por quê? Se eu jogar aqui, 1 ao quadrado, 1, menos 1, 0. Menos 1 ao quadrado, 1, menos 1, 0.
Então, as raízes dessa equação é 1 e menos 1, tá bom? Então, nesse caso, aí nós temos uma igualdade verdadeira. Então, essas aqui são chamadas raízes da equação, tá bom? Olha, agora os métodos de resolver se ela tiver o b igual a zero, tá? Se o b for zero. Tiver só ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, o primeiro método aí, ó. Isolando aqui o c, eu vou ter menos c sobre a, tirando a raiz quadrada. Então, eu vou ter mais ou menos, porque lembra que quando eu tenho x ao quadrado, eu posso ter um resultado positivo e um resultado negativo, que sempre vai dar o mesmo resultado, o mesmo valor, tá? Então, aqui vai ser mais ou menos a raiz quadrada do valor de c negativo dividido por a. Agora, como que eu faço isso na prática? Na prática, nós temos aqui, ó, 3x ao quadrado menos 27. Então, esse é o C, esse é o A. Então, nós vamos ter, ó, passo 27 para o lado de lá, ele vai o quê? Negativo. Aqui ele vai positivo, certo? O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 27 dividido por 3 é igual a 9. Então, eu vou ter mais ou menos a raiz quadrada do 9. Então, eu vou ter o resultado 3 positivo e 3 negativo. Ok? Então, essa é a solução possível para essa equação do tipo aqui, onde o b é igual a zero. Eu tenho que isolar, né, esse c para o outro lado. Agora, se eu tenho, se é outro tipo de equação, por exemplo, nesse caso aqui falta o c é igual a zero. Então, é um outro método de resolução. Que método é esse? Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, quando c é zero, eu vou colocar uma fatoração por evidência. Como é isso? Ó, eu tenho x ao quadrado aqui e tenho x aqui, ou seja, eu tenho x nos dois elementos, dois termos. Então, eu isolo x aqui, então eu vou ter ax mais b, que sobra aqui, né? Que se eu multiplicar aqui vai dar ax ao quadrado, se eu multiplicar aqui vai dar bx. Então, vamos observar aí essa última igualdade, ó. Nós vamos ter a, né, que é a x mais b vezes x igual a zero. Se eu isolar esse termo aqui, eu vou ter que o x é igual a zero e que o ax mais b é igual a zero. Ok? Como assim? Como que eu faço? Olha aqui, é simples. Então, uma das raízes, com certeza, é o zero. E a outra é só eu dividir menos b sobre a. Então, sempre quando faltar o elemento c, né, o coeficiente c, uma das raízes vai ser zero. E a outra vai ser a divisão, né, do menos b sobre a. Do valor do b passado para o outro lado, né, sobre a. Ok? Vamos ver na prática como funciona. Olha aqui, eu tenho ó, 5x ao quadrado menos 45x. Então, eu vou ter, ó, eu vou isolar aqui 5x, né? Então, vamos ter x menos 9. Então, eu vou ter que o x vale 0, certo? E que o outro x vale 9. Ok? Então, eu vou ter aqui que o x vale 0 e que o outro vale 9. Ok? Entendido? Então, aqui agora, se ela for completa agora, nós vimos os dois casos quando ela é incompleta, né? Um caso, eu vou isolar o coeficiente c, dividir pelo coeficiente a e extrair a raiz quadrada. Quando faltar o b, nesse caso. Agora, quando faltar o c, eu vou colocar o x em evidência, uma das raízes é zero e a outra eu passo dividindo, né? Passo o b para lá e divido por a. Agora, quando ela for completa, quando ela tiver os três coeficientes, aí nós temos um método conhecido como fórmula de Bhaskara, né? Que foi desenvolvida por um homem chamado Bhaskara, né? Então, ele desenvolveu essa fórmula e chegou no seguinte. A fórmula de Bhaskara é menos b, mais ou menos, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Alguns autores trabalham com essa parte aqui separada, né? Trabalham com essa parte aqui chamando de delta, tá? Coloca dentro da raiz só o delta. Agora, para que serve eu saber esse delta?
Esse valor aqui, pessoal, pode me indicar quantas raízes eu tenho, ou se são iguais ou se são diferentes. Como assim? Vamos lá. Se o meu delta, né, o meu discriminante, ou seja, o valor aqui de dentro, ó, o resultado aqui de dentro dessa raiz, for positivo, ou seja, maior que zero, eu vou ter duas soluções para a equação. Vão ser raízes diferentes, tá? Vão ser valores diferentes. Se esse valor aqui de dentro da raiz for zero, ou seja, delta for zero, as soluções vão ser repetidas, ou seja, eu vou ter duas respostas iguais, a mesma resposta, tá bom? E se ele for negativo, essa equação não admite solução real, tá? Porque não existe a raiz quadrada, né, para o número negativo dentro dos números reais, certo? Então, essa aí é a solução para uma completa. Agora, vamos ver na prática. Determina a solução, né, de x ao quadrado menos x menos 12. Então, eu tenho os coeficientes aí, ó, a igual a 1, b menos 1 e c igual a menos 12. Vamos substituir os valores na fórmula, ó. Vai ficar, ó, aqui nesse caso foi feito separado, ó, o delta. Mas isso aqui tudo fica dentro da raiz, tá bom? Menos 1 ao quadrado, que é o valor do b. Menos 4 da fórmula, vezes a, que é igual a 1, vezes c, que é menos 12. Então, 1 ao quadrado aqui dá 1. Menos vezes menos fica mais. 4 vezes 12, 48. 1 mais 48 é igual a 49. Substituindo agora na fórmula, eu vou ter menos o valor do b, né? Então, menos 1. Mais ou menos a raiz de 49 dividido por 2 vezes 1, que é 2 vezes a, ok? Então, aqui eu vou ter menos vezes menos fica mais. Então, 1, mais ou menos a raiz quadrada de 49, que é 7, dividido por 2. Então, eu vou ter duas partes, uma com o mais e outra com o menos. Fazendo aqui a parte com o mais. 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. Fazendo a parte com o menos. 1 menos 7, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, essas são as duas raízes dessa equação. 4 e menos 3. Perceberam que aqui é positivo? Então, de cara, eu já sabia que eu ia ter duas respostas diferentes. Se aqui fosse zero, eu ia ter a mesma resposta em cima e embaixo, tá? No x1 e no x2. Se aqui fosse negativo, eu não ia ter resposta, certo? Então, é isso aí. Vamos praticar, né? Vamos resolver mais um exercício. E até a próxima aula. Fiquem com Deus.